Na semana que vem, a Comissão da Verdade vai publicar o seu relatório final, onde vai recomendar a responsabilização de toda a cadeia de comando que foi responsável na época do regime militar pelo assassinato, pelo desaparecimento, pelo exílio de cidadãos brasileiros. A comissão, esse relatório final, também vai terminar pedindo a responsabilidade civil, administrativa e criminal dos agentes do Estado brasileiro que participaram desse processo. Isso, obviamente, tem um impacto enorme para a política brasileira, mas também tem um impacto grande para as relações internacionais do Brasil. Porque durante os últimos 35 anos, o Brasil ficou visto no mundo inteiro como um sistema relativamente fechado e resistente a uma norma internacional, que ganhou força nesse período, que é a norma segundo a qual regimes democráticos têm a responsabilidade legal, moral, política de levar à justiça os responsáveis por crimes de direitos humanos em períodos autoritários. No caso brasileiro, essa capacidade de resistir à norma internacional tem muito a ver com a construção política da nossa anistia. A nossa anistia, que foi transformada em lei em 1979, trata-se de uma anistia outorgada por um regime militar que estava de saída, mas que ainda tinha força política para definir o ritmo dessa saída. E foi uma acomodação política com a liderança de oposição civil ao regime militar. Quando a lei de anistia foi aprovada em 79, ela foi recebida pela liderança de oposição ao regime militar como um sinal de progresso em direção a um regime cada vez mais democrático. Não foi recebida como um manto de impunidade para os crimes cometidos durante o regime militar. Nesse sentido, a nossa anistia é muito diferente, é o oposto do que aconteceu com as anistias da Argentina e do Chile. A resistência que o sistema brasileiro teve a essa norma internacional também tem a ver com o que aconteceu com os direitos humanos desde o fim do regime militar. No Brasil, aconteceu algo muito curioso. A situação de direitos humanos, quando acabou o regime militar, em vez de melhorar, piorou. O número de homicídios, a brutalidade da polícia, a crise carcerária, a insegurança dos cidadãos, a força do crime organizado e do narcotráfico. Em todas essas instâncias, houve uma piora muito significativa da situação de direitos humanos. Essa situação contribuiu para tirar força política do movimento dentro da sociedade brasileira que buscava processar e responsabilizar aqueles que cometeram os crimes durante o regime militar. A experiência internacional mostra que uma Comissão da Verdade, o seu relatório final, a demanda por responsabilização, não necessariamente abre um mundo alternativo ao mundo da lei de anistia. Aliás, na América Latina, a maioria dos países não abriu mão de suas leis de anistia. No caso uruguaio, por exemplo, houve 2 plebiscitos onde a população escolheu manter a lei de anistia. Aqui está a mensagem importante para nós. Uma lei de anistia pode conviver perfeitamente com julgamentos, processos e responsabilização criminal daqueles que participaram da tortura. É o que tem acontecido em boa parte da América Latina, é o que tem acontecido em partes da África. Você pode perfeitamente ter uma lei de anistia que convive com um processo que cada vez mais fecha o espaço para a impunidade. E é provavelmente isso que a gente vai ver nos próximos anos no Brasil.